O assunto é pediatria, a saúde da criança e adolescente. Muito bem, Arnaldo Zimmermann, vamos conversar agora com a doutora Ana Carla Vaz, que é pediatra e vai trazendo esse quadro especial aqui na Clube também. Toda semana a gente vai discutir um assunto também e a gente vai trazer informações importantes para você que é pai, mãe, para as crianças também, né? Para adolescência também. Doutora Ana Carla Vaz, seja bem-vinda aqui ao nosso Bom Dia Clube, bem-vinda à Clube FM. Obrigada, bom dia Edson, bom dia Arnaldo, bom dia ouvintes. Ela fala bem calminho, né? Como tem que falar com criança muitas vezes, né? Deve ser com adolescente também, né? O hábito do consultório também, né? É desse jeito. Vamos falar sobre um assunto que é muito importante também, que está sempre presente na nossa vida e na vida das crianças também. Cada vez mais. Tem criança que já nasce com a mão esticada, segurando o celular, basicamente. Vamos falar sobre telas, né? E saber por que também essas telas fazem tão mal para crianças pequenas. E fazem mal mesmo? Fazem. A gente vai conversar um pouquinho hoje, principalmente para aquelas crianças bem pequenas, até 2 anos, que elas estão chamados 1000 dias, Sim. que é ali do nascimento até os 2 anos. Nesse período, a criança faz um número de conexões nervosas, de conexões cerebrais, muito maior do que nós adultos. Então, eles fazem uma média de 1000 conexões por segundo. 1000 conexões por segundo? Por segundo. A gente faz menos? Faz muito menos. É o maior período de plasticidade cerebral que a gente chama. Então, é um desenvolvimento muito importante para essa criança se desenvolver tanto a parte motora, mas também cognitiva, interação social e tudo mais. E as telas, elas entram nesse momento bloqueando muitas dessas sinapses, dessas conexões, porque a criança pequena, ela aprende através dos sentidos. Então ela precisa escutar, ouvir, mas precisa também ter o tato, ter o contato, ela precisa ter um sentido de propriocepção, que é como o corpo dela está naquele ambiente, como o corpo dela se comporta. E quando ela está na frente de uma tela, seja um celular, seja uma televisão, ela está apenas parada, escutando e vendo, né? Ativando só esses 2 sentidos. E eles não são os suficientes para que a gente possa adquirir mesmo todas as habilidades. Então, uma criança muito pequena que fica na tela, ela pode ter um atraso de desenvolvimento, ela pode perder essa oportunidade de se desenvolver e depois não volta mais, né? Então, é muito importante a gente cuidar, principalmente nessa fase até os 2 anos. É por isso que ela fica tão calminha na frente da TV também? Porque liga a TV, fica assimilando aquilo tudo, só que na verdade ela não está aprendendo tanto quanto ela poderia, isso, né? Isso. Ela fica calminha na frente da TV, não porque ela está prestando atenção. O que ativa no cérebro naquele momento é aquela criança vidrada. É uma criança que está olhando, mas não está interagindo. Porque um bebê pequeno, se vocês pensarem, lembrarem lá da filha de vocês vão lembrar que quando você sorri pro bebê, ele sorri em resposta. Quando você faz alguma coisa, ele responde. E também a criança um pouquinho maior, ela tenta fazer alguma atividade, já olha pro pai e pra mãe pensando, o que ele vai responder? Como ele vai reagir? E essa é uma maneira da criança aprender sobre a interação social. E aí, quando ela fica parada na frente da tela, ela não está aprendendo sobre isso. Então, ela não tem resposta da tela. Ela pode sorrir para a televisão não vai sorrir em resposta. Certo. Ela pode jogar um objeto no chão, a televisão não vai responder. E ela vai perdendo essa capacidade de entender mesmo e de aprender sobre a socialização. E ela fica parada, mas ela não fica calma. Porque depois que a gente tira uma criança pequena da tela, a gente vê uma resposta, assim, bem exagerada de estresse, de ansiedade. Nós também, né? Quando ficamos muito tempo no celular ou na televisão, só observar. Quando tu para, tu se sente mais ansioso. Isso é por conta dos estímulos, né? Que é um hiperestímulo que a gente recebe nesse momento. Verdade, então, como na TV também, ela precisa de uma resposta, né? Porque quando assim, estou com fome, vou chorar. Vou ganhar alguma coisa para comer. Aí, se ela tem um estímulo também e ela acaba interagindo, sorrindo e a TV não responde, ela fica naquela inércia e também não motiva ela a ter mais atitudes, né? Sim, não motiva. E ela fica só recebendo esse estímulo visual e sonoro. E o interessante é que geralmente esses desenhos para criança, esses programas infantis, eles têm uma música muito bem marcada e cores muito coloridas que estimulam só uma parte do cérebro dessa criança. Então, falando mesmo na parte musical, nem
o prazer auditivo essa criança consegue aprender quando ela é pequena, porque ela fica submetida mesmo a um tipo de estímulo que é pobre. Esses desenhos, esses programas que a gente coloca para criança pequena são estímulos pobres, né? Então a gente tem que cuidar até para essa criança poder se desenvolver melhor. Então o que está na tela muitas vezes não corresponde ao que ela iria encontrar no mundo real, não é? Muitas vezes, né? Até é difícil, porque no mundo real tudo tem um tempo, tudo tem um significado. Que não segue um roteiro, né? Não. E no celular, principalmente, se a criança ela começa a usar o dedinho ali para ficar dedilhando, passando, ela tem um estímulo ainda de dopamina, um estímulo muito relacionado ao vício mesmo, que nós adultos também temos esse estímulo com o celular, que é muito diferente da vida real. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia televisão, e daí tinha o jornal, e daí tinha os desenhos. E daí na hora que tinha o jornal, eu não queria assistir o jornal, não fazia sentido, mas não tinha o que eu fazer. Então eu saía de fora, eu morava numa casa, saía e eu ia inventar alguma coisa. Ia pegar uma pedra, inventar de fazer cozinha, né, de brincar. Eu estimulava a minha criatividade porque eu também sentia um certo tédio ali. E hoje com o celular, as crianças não sentem esse tédio. Não é mais horário marcado, é 24 horas à disposição, né? 24 horas e o tempo todo. Então, como que ela lida tão pequena com isso, com essa disponibilidade, né, de estímulo o tempo inteiro? Doutora, você falou da ansiedade. Isso pode causar problemas no futuro para uma criança maior depois ser mais ansiosa e ter mais problemas em relação a isso? Sim, com certeza. A tela, esse modelo que a gente está inserido, todos nós, né? Ele estimula no nosso cérebro uma área assim que ela vai favorecer a ansiedade, principalmente pela nossa desconexão com o time da vida real, a nossa desconexão até com a natureza. Então, essa questão do tédio, né? Essa questão de esperar as coisas acontecerem, isso tudo fica prejudicado quando a gente está numa tela ali muito rápido, quando a gente recebe muitos estímulos, e aí a gente vai ficar mais ansioso por consequência. Certo, né? Perfeito. Inclusive você pode fazer perguntas para a doutora também, doutora Ana Carla Vaz, pediatra, aqui no nosso quadro Pediatria, inclusive tem ouvinte participando já. Primeiro ela perguntou sobre virose, né? Meu neto vai para a creche, tem 8 meses e pega muita virose na creche, ele vive com virose. Por que acontece isso, né? Aí ela já complementou o seguinte, quem perguntou foi a Maristela Azevedo. Meu neto fica na frente da TV com 8 meses, já briguei com a minha filha, mas ela bota aquela música da aranha, ele não pode ouvir a música da aranha, e ele fica vidrado e ele nem se mexe. É o caso que a gente comentou agora, né? Exatamente, a criança vidrada é diferente da criança atenta. Com relação à idade, até 2 anos o ideal seria 0 exposição a telas. A gente ia perguntar isso agora, a partir de que data, a partir de que idade é liberado as telas? De 0 a 2 anos, o ideal é nenhuma tela, tá? Nem televisão, nem celular. De 2 a 5 anos seria 1 hora por dia. E daí de 5 até 7 anos por aí seriam 2 horas por dia, e crianças maiores, incluindo os adolescentes, no máximo 3 horas por dia. Vamos tentar repetir só para quem está ouvindo aí, fazer o cálculo em casa para ver se corresponde. Principalmente aquela questão dos adolescentes ali. Vamos lá, continua, vamos lá. Que é o meu interesse também. E até para quem está ouvindo, saber fazer o cálculo para ver se bate, né? Então até os 2 anos é 0 tela. O ideal é 0 tela, porque é esse período de maior conexão cerebral que a criança está fazendo. Eu vejo muito, porém, em recepções e tudo, quando a criança pequenininha, de 1 ano, tá chorando muito, tal, a mãe vai lá e dá o celular, ela fica calminha, aquilo que você falou antes, né? Restaurantes, né? E tal, tem deixa calminho. Tablets que tem até aquela moldura, às vezes tá em alto Stitch, né? Aí a moldura é do Stitch, aí tem a tela, assim, a gente precisa jantar. Aí colocam a criança, geralmente tem nessa faixa até uns 2 anos, um pouquinho mais ali, até menos também, e aquela tela fica na frente dele. Não é aconselhável, né? Que você fica calminha, como o Arnaldo falou, recepção, daí pra ficar calminho, tá lá com o celular na mão ou o tablet, né? Mas daí tem os prejuízos que você falou pro futuro, né? Inclusive nesse momento específico ali, a criança tá perdendo a oportunidade do quê? De ver os pais comendo e ver os pais se relacionando nesse restaurante. Olha aí. Isso é importante pra criança depois, porque a gente tem muita criança seletiva que não come, não aceita, né, os alimentos da família, ou até também com essas questões de socialização. Então tudo é aprendizado pra criança. Estar no nosso meio é uma maneira de aprender também. Mas eu entendo que não é sempre que a gente tá regulado emocionalmente para estar
estar ali com uma criança pequena, né? Então até os 2 anos, 0 tela, e ainda dos 2 aos 5 com essa limitação de 1 hora por dia. 1 hora por dia. Eu não acredito que a maioria cumpre essa hora, né? Não. Olha, a Maristela mandou o seguinte, né? Então é por isso que ele ainda não fala, e não fala nenhuma palavra ainda, né? E não consegue botar os pezinhos no chão. Falta iniciativa, falta conversar mais, talvez, com a criança mesmo e fazer ela interagir, não colocar ela só na frente da tela. É o que a Maristela talvez está perguntando, questionando aqui também. Será que é por isso mesmo, doutora? Olha, teria que avaliar, né, essa criança para ter certeza, mas uma maneira de estimular é colocar mais essa criança na natureza, com os pezinhos na grama, né, observando mesmo o ambiente, aprendendo. Isso ajuda, sim, contribui. A criança aprende por imitação. Então, falar devagar, falar lento, comer na frente da criança e não privar ela dos nossos momentos, deixando ela parada ali na frente do mundo. Ela tá fazendo imitação, sim. Vê o pai e a mãe no celular o tempo todo, tá imitando. É assim, viu? Mas chama atenção aqui que a doutora Ana Carla Vaz fala, porque você acaba estimulando praticamente 2 sentidos ali, né? Quer dizer, a audição, a visão, mas esquece-se dos outros 3 sentidos e essa coisa do tato tão importante, né? Sim, do contato, da interação humana, do afeto, né? Tem muito prejuízo a gente ficar só parado ali olhando a tela. Não só as crianças, mas a gente tá falando desse momento onde essas conexões são muito aumentadas, né? Perfeito. E assistir TV faz o mesmo efeito que o celular, na verdade. A diferença é que o celular fica mais à mão, fica mais palpável. A TV não, fica uma certa distância. Mas o prejuízo é o mesmo efeito? Sim. Só continuando para quem não pegou ali dos 6 aos 10 anos, então seriam 2 horas. Tá. E mais de 10 anos aí, incluindo os adolescentes, 3 horas. Sendo que nunca, em hipótese alguma, deveríamos comer com a tela, com as crianças. E também um adolescente não pode passar uma noite jogando. Nenhuma, nem nas férias, de nenhuma maneira. A noite virar a noite ou a noite? Virar a noite. Virar a noite. E tem muitos casos, né? Tem, e isso estimula muito a dopamina e o vício. Aí o vício em jogos e tudo mais que as crianças maiores vão ter. E aí, claro, evitar antes de dormir pelo menos 1 hora, a gente tem que evitar também. Isso já vale para todos também, né? E faz a diferença, viu? Quando você se desliga um pouco mais, assim, 1 hora, 1h30 antes de dormir, se afasta do aparelho celular ou da própria tela, da TV, já muda bastante o sono. Imagino que possa até mexer no rendimento até escolar, tudo dessa criança, né? Fica jogando até a hora de dormir. Vai dormir e outro dia, de repente, por que meu filho não rende na escola, não presta atenção nas aulas? Tudo isso pode estar relacionado, né? Claro, com certeza. O desempenho escolar, o desenvolvimento cognitivo, tudo isso, né? E com relação à televisão, se a gente pensar nessas horas que a criança pode estar na tela, uma criança, vamos supor, de 10 anos que vai ficar aí 2 horas na tela, o que é melhor? É melhor ela ficar na televisão ou é melhor ela ficar no celular? Então isso a gente tem que começar a pensar. A televisão, ela é um pouco mais distante, então não fica tão próximo do rosto da criança, não causa tantos problemas visuais, né? E ela pode ser feita de uma maneira sem interação, porque a gente pode colocar lá um desenho para criança e pronto, é aquilo. Ela não precisa saber que ela pode mudar aquele desenho toda hora, que ela pode interagir com o controle. Isso ajuda a gente evitar aquele hiperestímulo, aquele vício mesmo na dopamina. Então a televisão acaba sendo um pouco melhor, tem mais benefícios, digamos assim, se a gente tiver que escolher, do que o celular e principalmente do que as redes sociais. E a TV pode ficar um pouco mais ambiental, né? Quer dizer, ela pode ficar ligada e a criança ainda brincando, ainda com os brinquedinhos. Já que o celular é mais difícil, né? É mais difícil. Verdade. É verdade. E a tela, inclusive, só que depois que ela começa a ver que a pessoa, que o adulto, o pai, mãe, pega o celular e o controle remoto, começa a mudar de canal e tem outras opções também, ela vai acabar querendo imitar também. Por isso que são tão prejudiciais, né? Agora, qual a estratégia, então, para evitar? Uma pergunta antes da gente continuar também. A adolescência fica destinada em que faixa etária? De que idade? Só para determinar para alguns aqui que tem gente que acha que já é adulto, não é? Alguns dizem que a geração atual vai até os 30, né? Mas a gente aprendeu que até os 18 ou não? O cérebro, ele tá em desenvolvimento até os 21 anos. Então, até os 21 anos a gente não é maduro do ponto de vista cerebral. Aí tem outras variáveis ali, mas eu gosto de levar, inclusive por conta dessas novas gerações, que realmente a gente percebe que elas estão esticando um pouquinho mais, né? Essa fase da adolescência. Então, até 21 anos a gente tem que ter bastante cuidado. Claro que um jovem de 18 anos, ele já vai ter autonomia, ele já vai ter liberdade, mas ele ainda precisa, assim, de um olhar, de uma atenção para que ele possa continuar se desenvolvendo. Mas ainda é um adolescente. Ainda é um adolescente. 17 anos, pode ter corpo de adulto, até uma mentalidade para
parecida com adulto, mas continua ainda sendo um adolescente, né? Viu, Ana Laura, você que tá ouvindo aí, né? Só pra, não, é uma coisa lá de casa, no caso, né? E como é que a gente faz para evitar, qual a estratégia para evitar, então, o uso excessivo de telas? Claro, tem essas faixas etárias e o uso determinado por tanto tempo e tal, mas como é que é a estratégia na prática, no dia a dia, como faz? Na prática, tudo para criança, eu gosto de dizer que vai entrar ali nos combinados, nas rotinas, né? Em a gente ter pré-estabelecido o que a gente quer, o que pode, o que não pode dentro da nossa casa. Quando a gente sabe exatamente isso, a criança ela vai aprendendo também. Claro que vão ter fases de reações, vão ter fases em que ela vai ficar chateada, frustrada, mas mesmo assim, quando essa regra ela é muito clara e muito bem delimitada, o jovem, até o adolescente, ele acaba cedendo. Então eu costumo perguntar para as crianças ali, pré-adolescentes, no consultório, assim, se eles podem usar celular. E a primeira resposta deles é não, porque eles recebem muita bronca, né, por conta do celular. E daí eu respondo assim, não, você pode usar celular, sim. Você tem um tempo para usar, sim. Porque isso acalma dentro do jovem, né, essa necessidade que nós também temos de comunicação, de uso da tecnologia. Então você pode, mas você também tem um tempo para estudar, um tempo para comer, um tempo para sair, tudo tem um tempo no dia. Então, pré-delimitar isso é melhor e não deixar à vontade e não deixar no dia a dia. Então, esses momentos que vocês falaram, tá no restaurante ou tá no carro, às vezes tem uma desregulação ali emocional, ambiental, a gente precisa usar a tela, tudo bem, mas sejam momentos específicos, tem que ter hora para começar, tem que ter hora para terminar. E isso vai fazer incentivar diferença. Dando mais brinquedo clássico para criança, vamos dizer, é o bonequinho, é a peça de montar, é o animalzinho, o dinossaurozinho, o carrinho, a boneca. Isso ajuda porque eu noto que muitas crianças nem querem mais brinquedo, só querem jogos. Claro, porque tem duas coisas aqui. Primeiro, a gente precisa interagir com essa criança. Se você tiver no celular ou vendo TV e dar um brinquedinho pra criança, ela não vai nem olhar aquele brinquedo. Não. Ela não vai querer. Ela quer fazer o que você está fazendo. Ela quer interagir com você. Ela quer interagir com o mundo. Ela é inteligente, né? Então, só dar um brinquedo pra criança não vai resolver. Ficar brigando com ela não vai resolver. A gente precisa, sim, dar o exemplo, né? Então, mostrar pra criança que nós também temos essa regulação com o celular, com a televisão. Tentar ter essa regulação. Eu sei que é difícil. É difícil na minha vida também. Mas a gente precisa ter mais controle sobre isso. E aí a gente mostrar pra criança, olha, agora não é o momento do celular, a gente vai comer, então a gente vai deixar o celular lá no outro lado da sala. Todos vão deixar o celular lá. O papai não tá com o celular, a mamãe não tá, ninguém tá com o celular aqui. E isso vai fazendo com que ajude a criança a entender, né? Mas os brinquedos, eles não é que eles são pobres comparados com a tela, mas eles talvez não fazem tanto sentido na parte de interação social. Então as crianças, elas querem mais interação, então talvez sair com essa criança, levar ela no parque, levar ela a interagir com os outros, claro que isso exige tempo, né, e disponibilidade. Parece clichê, mas é aquela coisa de que precisa brincar lá, do pega-pega, do esconde-esconde, correr, subir na árvorezinha e no playground e tal, seria o ideal também, né? Sim, com certeza absoluta. Aí pega uma bicicleta, o pai e a mãe vão andar de bicicleta, perfeito. Aí o pai, mas como é que eu ensino? Vai lá no celular, procura como ensinar a criança. Assim funciona. A gente sabe que é assim. Doutora Ana Carla Vaz, pediatra, a gente quer colocar o seu telefone no ar aqui, inclusive a Maristela Azevedo já pediu o seu contato para fazer consulta também com o neto aí, tá? Daqui a pouco já vai passar para ela também o seu telefone para contato. E onde é que fica a sua clínica, o seu consultório? Eu vou passar o meu Instagram, que ótimo, tem os dois ainda. telefones, né? Ótimo, tem o meu telefone e o da minha secretária Thalita. Certo. Então, o meu Instagram é anacarla.ped.ped, tá? Eu vou até anotar aqui já, Ana Carla, né? .ped? PED. Ali vocês vão encontrar os contatos de WhatsApp e a nossa clínica é a Pediatria Sem Pressa. Ela fica ali próximo do Hospital Santa Catarina. Perfeito, então. Doutora Ana Carla Vaz, pediatra, trazendo sempre informações pertinentes pra gente, inclusive adolescência até os 21 anos, só para lembrar, fica a dica aqui também, e vamos usar menos a tela aí também. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem, na quinta-feira, você volta aqui com a gente também, com mais um assunto bem relevante, bem interessante para você que tá do outro lado. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Clube FM. Obrigada também, um bom dia.